Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 21, sob o título Ásia, Aspectos Naturais e Regionalização, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 150. Vamos nessa então? Então pessoal, nós sabemos que a Ásia é o continente com maior extensão territorial. São cerca de 44 milhões de quilômetros quadrados. É também o continente mais populoso, com cerca de 4 bilhões e meio de habitantes e congrega 50 países. Portanto, o continente asiático é subdividido em várias regiões que eu gostaria de citar para vocês agora. Nós temos a Ásia Setentrional, que é a parte norte da Ásia, que envolve a Rússia. Nós temos o Sudeste Asiático, que envolve a região da Indonésia. Nós temos a Ásia Central, que envolve partes do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão, que são países do continente asiático. Nós temos a Ásia Meridional, que é a parte sul, que envolve Índia, Paquistão, Bangladesh. E temos também o Oriente Médio, que envolve Irã, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Síria, Líbano, Jordânia, Omã, Catar, Iêmen, Israel e, por fim, o Extremo Oriente, que envolve países como China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e a Mongólia. Portanto, essas são as subdivisões do continente asiático. Ásia Setentrional, que é a parte norte, Sudeste Asiático, Ásia Central, Ásia Meridional, que é a parte sul, Oriente Médio e Extremo Oriente. Gostaria de citar também aspectos do relevo do continente asiático. A Ásia tem a maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira do Himalaia, onde fica situado o Pico do Everest, a maior altitude do planeta, com 8.848 metros de altitude. O Monte Everest, que é o sonho de consumo de todos os alpinistas, é chegar ao topo do planeta, fica situado na fronteira entre China e Nepal. Na Ásia também fica situada a maior depressão do planeta, o Mar Morto, que fica 416 metros abaixo do nível de outros oceanos e mares. Então perceba que a Ásia, no aspecto do relevo, tem a maior altitude e a maior depressão do planeta. O Pico do Everest, a maior altitude, 8.848 metros, e o Mar Morto, a maior depressão com 416 metros abaixo do nível do mar. Gostaria de citar também aspectos da hidrografia. A Ásia tem importantes rios, como o rio Tigre e o rio Eufrates, que cruzam países como o Iraque e Kuwait. Temos o Rio Jordão, bíblico, o Rio Jordão que cruza o país de Israel na fronteira com Jordânia. É o rio onde Jesus foi batizado, obviamente. Os rios Indo e o rio Ganges, que banham a Índia. E dois importantes rios que banham a China, o Rio Azul e o Rio Amarelo. O Rio Azul, diga-se de passagem, onde foi construída a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas, na China. Essa usina foi inaugurada em 2009, é atualmente a maior usina do mundo e ela fica situada no Rio Azul, na China. A China, que por ser uma potência asiática, a maior potência da Ásia e a segunda maior potência do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, tem obras gigantescas, dentre as quais a maior usina hidrelétrica do mundo no Rio Azul, a usina, como eu disse, de Três Gargantas. É bom citar também que, além de rios importantes, o continente asiático é banhado por importantes mares, como o Mar do Golfo, o Mar Negro, o Mar de Aral e o Mar Cáspio. Além, é claro, dos oceanos Pacífico, Índico e Glacial Ártico. Dos 4 oceanos que banham o planeta, 3 banham o continente asiático, exceto o Oceano Atlântico, que é o que banha aqui a parte da América, Europa e África, mas não banha nenhum país da Ásia. Bom citar também que, como a Ásia é um continente com países imensos e é um continente com uma vasta extensão territorial, a Ásia tem uma diversidade de climas, que vai do muito frio, passa pelo frio e chega aos climas quentes. E aqui eu gostaria de citar alguns. Dentre os climas quentes, nós registramos na Ásia o clima equatorial, o clima desértico, o clima tropical. E entre os climas frios, o clima subtropical, o clima temperado, o clima mediterrâneo, temos o clima polar, que é o clima muito frio. Sem contar também que lá eles têm um clima semiárido, como o nosso sertão nordestino aqui. E por ter uma diversidade territorial e climática, a Ásia tem também uma diversidade de biomas. A vegetação do continente asiático ela é muito variada, porque ela se adapta de acordo com o clima. Então, onde os climas são muito frios, as vegetações são típicas daquela área, porque se adaptam facilmente ao frio excessivo. Onde os climas são frios a menos, há também temperaturas
que adaptam várias espécies vegetais. E onde os climas são quentes, nós temos florestas que se adaptam a climas quentes. Gostaria de mensurar algumas para vocês. Por exemplo, na Ásia nós encontramos tundra. A tundra é de áreas muito frias, de clima polar. Mas nós temos também a floresta de coníferas, que são as taigas. Temos as pradarias, temos as estepes, que são áreas, são biomas, vegetações de climas frios. Como temos também vegetações de climas quentes. Nós temos na Ásia savanas, vegetação desértica, nós temos florestas tropicais e equatoriais, que são biomas típicos de áreas quentes. Portanto, como a Ásia é um continente imenso, a Ásia tem climas muito frios, frios e quentes. E temos biomas que se adaptam a regiões muito frias, frias e quentes. Aqui nós encerramos a nossa aula. Próxima semana nós continuaremos outros parâmetros, outros aspectos do continente asiático. Forte abraço e até lá!